amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Renato Braz e nós estamos aqui na IEFA, Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Gostaria de pedir para você que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, me ajude a fazer com que a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas. Se não fez isso, faça, me ajude. Fique comigo até o final e eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Tá bom? Então vamos à ministração. Vamos então à palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 a 5. Ruth, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Olha só o que está escrito. Capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem rico e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E Noemi lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, Noemi e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte, por acaso, uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. E depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: quem é aquela moça? E até aí. Depois nós vamos continuar. Oramos. Pai, a tua palavra está aberta mais uma vez. Da mesma forma, os nossos corações, o Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda humildade, que eu diminua e que tu cresças na minha vida neste momento. O Espírito Santo, eu faço essa oração porque é sempre um desafio, aos domingos, pregar a palavra de Deus, independente da quantidade de pessoas no auditório, independente da quantidade de pessoas que ouvirão essa ministração a qualquer tempo. É sempre um desafio, Espírito Santo. E por isso eu te peço mais uma vez: toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração, faz de mim a tua vontade e o teu querer. E que eu, com as minhas palavras, não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar nesse dia. E que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil, que a tua palavra possa gerar frutos em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, nós vamos estudar e analisar hoje o livro de Ruth no Velho Testamento. Eu particularmente considero o livro de Ruth um dos livros mais lindos da Bíblia, pelo contexto, pelo drama, pelos exemplos que podem ser trazidos para esse tempo e para essa geração. É uma história linda, encantadora, um dos livros mais difíceis de se pregar, porque toda a história está relatada em 4 capítulos. E portanto, no tempo que nós temos aqui disponível,
Então será um desafio fazer um resumo desta mensagem. Mas eu quero e tenho a certeza que Deus há de me ajudar. E nós vamos então conseguir extrair alguns exemplos desse tema, dessa mensagem na tarde de hoje. E Deus vai certamente nos capacitar. Interessante que no livro de Ruth, essa história linda, parece mesmo uma novela. Os personagens são inspirações para todos nós. Uma das mais belas narrativas do Velho Testamento. E o interessante é que você pode prestar atenção que o livro de Ruth vai abordar 3 questões. O que uma família pode fazer com as promessas de Deus? Nós vamos aprender aqui. A segunda coisa que nós vamos aprender é o que é fidelidade e como ser fiel em circunstâncias difíceis. Como ser fiel nas nossas relações interpessoais. E para concluir, nós vamos aprender aqui sobre o plano e o cuidado de Deus quando parece que nós estamos sós e abandonados pelos outros. Muito bem. Então, você que chegou agora, que está em casa, nós vamos estudar e analisar a história de Ruth. E o interessante então, meus queridos amigos e irmãos, que o livro de Ruth começa contando a história dessa família a partir do versículo do capítulo 1 de Ruth, que diz que houve fome na terra naquele tempo, e um homem de Judá e sua família, esse homem chamava Elimeleque, a sua esposa era a Noemi, e os seus filhos provavelmente deviam ser crianças, Malom e Quilion. E eles se assustaram, segundo as escrituras, no capítulo 1 de Ruth, com a crise que eles estavam vivendo em Belém. Você precisa entender que Belém, no Velho Testamento, significa casa do pão. Casa do pão. Portanto, eles estão assustados com a crise que Israel está vivendo. E eles, então, decidem migrar-se para um território chamado Moabe. Uma cidade chamada Moabe, peço desculpa. Território pagão. E eles, então, resolvem ficar por lá. Eu não sei se, e fique para você fazer a sua análise, se eles estavam em desobediência para com Deus, porque uma série de acontecimentos vão surgir. Mas o interessante é que em Gênesis capítulo 22, versículo 18, Deus um dia aparece para Abraão e faz uma aliança com ele. E na aliança de Deus com Abraão, Deus vai falar o seguinte: e a tua descendência, e na tua descendência, peço desculpa, serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, eu não sei que tipo de situação que Israel está vivendo, eu não sei qual tipo de situação que Belém está vivendo, a casa do pão, mas Elimeleque, Noemi e suas 2 crianças, possivelmente, seus filhos, Malom e Quilion, deixam Israel e vão para Moabe, território pagão. E veja bem, meus queridos irmãos, a presença
presença em Moabe, um território pagão, fez com que essa família pudesse criar raízes com aquele novo território, com aquela nova nação. Era uma terra estrangeira. Pode ser até que eles não concordavam com os cultos, com os deuses que eles cultuavam lá. Pode ser que eles não praticavam os sacrifícios ou tudo aquilo que eles viam à sua volta. Pode ser, a Bíblia não dá detalhes. Mas, de alguma forma, quando você está no estrangeiro, numa terra distante que não é tua, aos poucos você vai se adaptando aos costumes, às circunstâncias, mesmo que você não queira. E portanto, a família vai permanecer, segundo as Escrituras, em Ruth capítulo 1, por provavelmente cerca de 10 anos por lá. Neste inteirinho, os filhos de Elimeleque e Noemi se tornam jovens, adultos, e eles se afeiçoam por mulheres moabitas, casam com moabitas. Um vai se casar com Ruth, que dará nome a este livro do Velho Testamento. O outro se casará com Orfa. Tudo isso está relatado aqui no primeiro capítulo de Ruth. E, portanto, o livro de Ruth fala da história de um núcleo familiar em Moabe. Só que acontece uma tragédia em família. E eu vou ser sincero, meus irmãos, não fica claro aqui se seria alguma ação de Deus ou não, se seria um acidente, se seria talvez um problema genético de pai para filhos, mas uma tragédia está para acontecer. Morre Elimeleque, e não passa muito tempo, acaba também falecendo os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E portanto, sobraram Noemi, a matriarca, e as suas 2 noras, Ruth, que leva o nome do livro, e a Orfa. E agora é uma situação muito difícil. A morte, a tragédia e um drama começa a viver a Noemi, a matriarca da família. Pensa aqui comigo, meus queridos irmãos, já é muito difícil ficar viúva e perder o marido, principalmente naquele tempo, no mundo antigo, quando a mulher tinha a função apenas de gerar filhos. A mulher não votava, a mulher não tinha autonomia, não trabalhava fora, e portanto já era naturalmente um desafio ficar viúva naquele tempo, porque a mulher não tinha sustento. Se ela não tivesse um pai vivo, um irmão, algum familiar que pudesse abrigá-la, ela estaria numa situação difícil. E portanto, o mundo de Noemi desmorona. Ela perde o marido, o homem da casa, e agora os seus 2 filhos. E só resta ela e as 2 noras. Em 10 anos, essa mulher perde os 3 homens que ela tinha e que ela amava. Aquele que era o provedor, o marido, e aqueles que poderiam eventualmente, na morte do marido, sustentá-la. Noemi está idosa, está envelhecendo e sem sustento. E para se casar,
ela já não está nessa condição por causa da sua idade avançada. E então ela toma uma decisão de voltar para Israel, para voltar para a sua terra, voltar para o seu povo, talvez encontrar algum parente, algum familiar que pudesse abrigá-la. E portanto, tudo isso está relatado no capítulo 1 de Ruth. E ela então se dirige para suas noras, para Ruth e para Orfa, e tem uma palavra e tem uma conversa muito sincera com elas. Ela chega assim e fala: olha o seguinte, minhas filhas, vamos embora. Eu estou voltando para Israel, eu estou voltando para casa, eu estou voltando derrotada, eu estou voltando perdendo o jogo. E parece razoável que vocês que são jovens ainda voltem para suas famílias, me deixem, vão embora. Vocês podem voltar para o seu povo, vocês podem voltar para os seus pais, vocês são novas, talvez consigam um novo marido, casar novamente, refaçam as suas vidas, pois eu sou velha e não tenho mais nada para oferecer. E ela tem uma conversa, meus queridos irmãos e amigos, sincera com as duas noras, que eram mais jovens e eventualmente poderiam reconstruir as suas vidas. No versículo 14 do capítulo 1 de Ruth, diz que as duas noras gostavam muito da sogra. Elas choraram, está relatado isso no versículo 14 do capítulo 1 de Ruth. Porém, emocionadas, uma delas, a Orfa, beijou a sogra, ouviu os seus conselhos e se despediu dela. Mas interessante que, se essa era a disposição no coração da Orfa, a disposição no coração da Ruth é totalmente diferente. Eu posso imaginar aqui, meus queridos irmãos e amigos, que Ruth, no seu convívio com a família de Elimeleque e de Noemi, acaba recebendo influências. Provavelmente acontecia um culto doméstico naquela casa. Talvez a sogra, quando estavam ali lavando as roupas, fazendo serviço doméstico, falava: olha, tem um Deus em Israel. Não é um Deus de carne e osso, não é um Deus pagão, mas é um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo conhece. Um Deus poderoso no céu e na terra. Um Deus que um dia abriu o mar vermelho para os hebreus saírem do Egito. Eles que eram escravos. Um Deus que mandou maná. Um Deus que colocou nuvens para o povo de Deus se abrigar durante o calor. E ela começa a receber então essas influências da família de Noemi e de Elimeleque. E ela é atraída para a fé no Deus Todo-Poderoso de Israel. E ela então provavelmente abre o seu coração para a graça de Deus. E ela, diferente da Orfa, ela se recusa a voltar para trás para Moabe. E deixa eu te dizer uma coisa, eu aproveito isso aqui para te dizer uma coisa, meu querido amigo, meu querido irmão. A Orfa vai, mas a Noemi fica. E você precisa entender, em nome de Jesus, nessa tarde, que gente sairá da sua vida, gente vai te deixar. E não é porque essas pessoas são maus, não é porque estão endemoniadas, não, é porque essa vida é cheia de ciclos. Às vezes pessoas te abandonarão, te deixarão
porque mudarão de emprego, mudarão de casa, mudarão de país. Você precisa entender que gente vai sair da sua vida e gente vai chegar. E não é que a órfã é ruim, é que acabou um ciclo. O ciclo de órfã acaba de terminar na vida de Noemi. Mas ao mesmo tempo você precisa entender que ao mesmo tempo que gente vai te deixar, ao mesmo tempo que gente vai te abandonar, outros chegarão. Vão chegar pessoas para te dizer: olha, eu estou com você, eu estou junto com você, eu quero trabalhar com você, eu quero a sua companhia, eu quero a sua amizade. Você precisa entender que gente vai e que gente fica. E aqui surge uma das frases mais poderosas e lindas da Bíblia Sagrada. Quando a Noemi se vira para Ruth e fala: vai também, a órfã já foi, vai minha filha, vai, você é jovem. Ela estava dando um bom conselho, ela não é? Você tem condições de refazer a sua vida, se casar novamente? O que uma velha como eu tem para te oferecer, Noemi? Mas deixa eu te dizer uma coisa. E ela então declara uma das frases mais lindas das Escrituras. Ela diz o seguinte: olha, eu estou com você, minha sogra, eu estou com você, minha amiga, eu não vou te deixar, eu estou com você. E ela diz o seguinte: porque a partir de agora eu me converti, porque a partir de agora o teu povo é o meu povo, porque a partir de agora o teu Deus é o meu Deus. Tudo isso está relatado, meus queridos amigos e irmãos. Se você quiser acompanhar, você que está em casa, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. E ela então declara: eu não vou sair daqui. E a partir desse momento, minha sogra, a sua vida e a sua morte será contada ao meu lado. E ela decide ficar. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui talvez está um princípio e uma lição que nós aprendemos com esse texto. Nos fala da fidelidade e do caráter de Ruth. Como está faltando isso, meus irmãos e meus amigos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Fala da fidelidade interpessoal que a gente tem com alguém, que a gente tem com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos irmãos, com as pessoas que nós estimamos. É algo que não se aprende na escola, é algo que não se aprende na igreja. Só Deus pode fazer alguém receber um caráter como esse. Sabe, os verdadeiros amigos estão com você quando você não tem nada, e eles continuam com você quando você perde tudo. É só isso que pode ser, meus queridos irmãos. Se alguém não tem fidelidade para com o outro, para com um amigo, para com um parente, para com os mais velhos, para aqueles que estão passando por um drama, uma situação muito difícil, como que essa pessoa pode ter fidelidade com um Deus Todo-Poderoso que nós não conseguimos ver e enxergar? E aqui está um desafio para o nosso tempo. Valorize as suas amizades, valorize os seus relacionamentos interpessoais, ajude pessoas, esteja junto com pessoas. Pode ser que circunstâncias ou situações podem fazer você se afastar de pessoas, mas valorize as suas amizades, valorize as suas relações interpessoais. Nós vemos aqui o caráter de Deus na vida de Ruth. Sabe, fácil é
estar com alguém quando tudo está bem. Mas e quando tudo vai mal? O que uma velha pobre como Noemi, viúva, poderia oferecer a uma jovem como Ruth? Eu quero insistir nisso. Eu quero insistir nisso. Eu quero fazer você refletir nisso. Aleluias. Vamos continuar na história? Vamos embora? Vamos ver o que a gratidão de Deus faz com a vida dessas duas mulheres. Observe. Agora não tem mais homem no negócio. Duas mulheres, uma velha e uma nova, voltando para Israel, para Belém, a casa do pão. Como elas iriam se sustentar? A prostituição era um risco natural para uma mulher nova que não tinha marido e não tinha sustento. Mas Ruth se converteu ao Deus Todo-Poderoso e ela quer trabalhar divinamente. Ela quer, se possível, e se Deus der uma oportunidade, um companheiro. E se surgir, vai surgir no tempo de Deus, que seja da vontade de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido amigo, meu querido irmão, não há desculpa para alguém procurar prostituição, procurar ganhar ou sobreviver de alguma forma que não seja lícita. Confie em Deus, entregue sua vida a Deus, para ver se Ele não vai suprir as suas necessidades. Meu irmão, minha irmã, é tão lindo. A Ruth olha para o rosto enrugado e triste da sua sogra, mãe de seu falecido esposo, e deseja permanecer com ela até o fim. Sua fé no Deus de Israel se mistura de uma forma inseparável ao seu amor por sua sogra Noemi. Eu fico imaginando assim a Ruth falando: eu não posso abandonar essa senhora. Eu não posso abandonar essa minha mãe. Em outras palavras, meus queridos irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A Ruth praticamente adotou Noemi como se fosse a sua mãe. Ela se torna filha de Noemi, no carinho, no cuidado, e ela então agora vai proteger essa sogra como se fosse a sua mãe. E portanto, eles chegam em Israel, e agora o desafio: como será o sustento? Do que nós vamos viver? Naquele tempo antigo, em Israel, as pessoas, quando passavam fome, os mais pobres, eles tinham um hábito, eles costumavam ir até as lavouras dos mais ricos e se colocavam atrás dos segadores, dos trabalhadores que colhiam o milho, para recolherem as sobras. E a Ruth fala: olha, sogra, eu vou trabalhar, fique em casa. A gente não sabe se Noemi tinha algum problema de saúde, mas naquela altura e naquele tempo, as pessoas com mais de 50 anos já eram consideradas idosas. E a Noemi então resolve ir para o trabalho na lavoura de milho, para se tornar uma das catadoras de espigas. Era o nome que chamavam essas pessoas. Gente pobre, gente miserável, que prestava para esse tipo de serviço. Imagine aqui, os trabalhadores iam com as carroças andando pelo meio das lavouras, e eles então iam degulhando as espigas de milho. As boas, as melhores, as maiores eram colocadas dentro da carroça,
E os catadores de espigas, no qual Ruth se incluía, iam atrás então desses trabalhadores, segadores, segundo a Bíblia, e iam pegando aquilo que sobrava pelo chão, as espigas que tinham bichos, bichadas, que tinham pragas no milho, apanhavam aquelas que ficavam ao chão, que eram jogadas fora, aquelas espigas que estavam doentes ou com má formação. E portanto os pobres iam recolhendo as espigas que não prestavam, os catadores de espigas, enquanto os trabalhadores da fazenda, os segadores, separavam apenas as espigas boas. E foi esse trabalho, segundo as Escrituras, que Ruth se propôs a fazer para sustentar ela e a sua sogra Noemi. E foi esse o trabalho que ela decidiu fazer para levar o alimento para a sua sogra mais velha, que não tinha saúde para realizar esse serviço. E olha, vamos finalizando como termina essa história. Hoje eu sou o contador de história para adultos. Vocês estão percebendo? Não tem como pregar Ruth, o livro de Ruth, se você não se tornar um contador de história. Um certo dia, segundo as Escrituras, a partir do versículo 2, 3 e 4, está lá um homem rico, poderoso, dono de muita plantação de milho, chamado Boaz. Ele tinha tanta plantação, tantos empregados, tantas carroças, tantos segadores, mas o texto que nós fizemos a leitura, livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 a 5, conta esse momento. Um dia, Ruth está lá entre os catadores de espigas, pegando tudo aquilo que sobra nas carroças, tudo aquilo que é deitado fora, quando de repente, olha como parece novela, chega o Boaz. Ele está visitando aquela fazenda, inclusive naquele momento ou naquele lugar que Ruth está trabalhando. E ele vai passando pelo corredor onde Ruth estava e olha o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus para aqueles que o temem. Não é normal o presidente de uma fábrica ir até o chão, aonde estão os trabalhadores. Não é normal um presidente de um grande conglomerado de empresas ir no chão da fábrica, não é verdade? Mas ele está ali. E havia também outras mulheres trabalhando ali. E ele, segundo as Escrituras, se encanta com Noemi. E ele se dirige para os empregados e fala: quem é aquela? Quem é aquela mulher? Possivelmente eles a identificam. E ele decide fazer uma brincadeira. Olha, eu gostei dela. Faz o seguinte: aqueles que estiverem à frente da carroça, colhendo as espigas de milho na frente dela, deixam cair ao chão espigas boas e de muita qualidade para ela pegar e para ela recolher no seu cesto. Quando a Noemi chega a Ruth chega em casa, mostra o cesto daquilo que ela apanhou naquele dia, a sua sogra Noemi repara a qualidade das espigas, segundo as Escrituras, e diz o seguinte: olha, Noemi, tem alguma coisa errada aqui, essas espigas são muito boas, alguém usou de benevolência contigo. E o interessante, e essa história começa a terminar assim: o Boaz era um homem justo e começa a ser usado por Deus para abençoar Noemi e Ruth. E ele então
Então passa a protegê-la. Ele inclusive dá uma ordem para os seus empregados, dizendo o seguinte: olha, prestem atenção, aquela eu não quero que ninguém toque. Por que ele disse isso? Ele acaba por proteger Ruth da violência dos catadores. As mulheres que eram pobres e que buscavam espigas nesse trabalho de catadores e catadoras de espigas, muito provavelmente eram abusadas sexualmente pelos homens, pelos segadores, pelos catadores. E ele diz o seguinte: nessa ninguém toca. Já é o plano de Deus sobre a vida de Ruth e de Noemi. E essa história linda, maravilhosa, só poderia terminar em casamento. No casamento de Boaz com Ruth. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 3. E desse casamento, e é por isso que a história dessa moabita, dessa mulher, está registrada no Velho Testamento, nas Escrituras. Desse casamento de Boaz e Ruth nasce um filho, e o filho de Ruth vai chamar Obed. E o Obed vai gerar Jessé. E Jessé vai gerar o rei Davi. E quem conhece um pouco das Escrituras sabem que a linhagem de Davi é a linhagem de Jesus Cristo. E portanto, Deus usou de afeto, usou da gratidão, usou da fidelidade de Ruth pela pobre e desolada Noemi como meio de graça. E portanto, através dessa história linda, Noemi acaba por se tornar um laço com o qual Deus uniu para sempre a Ruth e ao povo do Messias. E assim, meus queridos amigos, irmãos, termina essa linda história. E tem algumas coisas, pelo menos 5 lições para concluir, que eu quero partilhar com vocês nessa tarde, trazendo para a realidade de hoje. Você precisa, ao sair daqui nessa tarde, entender que a sua vida ainda está nas mãos de Deus. Aleluia! Não interessa se você está vivendo uma fase difícil, não interessa se as pessoas te abandonaram, não interessa se faleceram pessoas da sua vida, não interessa se despediram de você, não interessa se pessoas te abandonaram, não interessa se você hoje está passando um quadro financeiro tão difícil que você está comendo espigas. Nós estamos diante de um Deus que nunca dorme, e Ele vai cuidar de você. Você precisa entender isso. Deus cuidará de ti, Deus cuidará de você, Deus cuidará de você na sua juventude, Deus cuidará de você na sua velhice. Talvez eu esteja falando para alguém que está perturbado com os acontecimentos, mas Deus cuidará de você. Entenda, foram 10 anos de perda e sofrimento para Noemi, mas Deus tinha um plano. Deixa eu te dizer, Deus tem um plano para a sua vida. Ele estava no controle, e Ele está no controle. E não importa se você esteja vivendo um momento difícil, mas Deus está no controle e vai cuidar de você. É isso que essa história nos ensina. É isso que nós aprendemos
tudo perdido, pastor. Nós estamos diante de um Deus que nunca dorme, e Ele vai cuidar de você. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Nós vamos finalizar com oração. Eu quero que você comece a falar com Deus agora. Deus está falando com a gente aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, só uma unção nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela sua santa e bendita palavra, que nos ensina, que nos exorta. Senhor, talvez eu esteja falando neste momento com pessoas, ou aqui qualquer templo ouvirão essa ministração através das redes sociais. Talvez você seja uma dessas pessoas, vivendo um quadro e uma situação tão difícil. Deus não te abandonou, Ele não abandona seus filhos. Basta você fazer uma oração aí onde você está. Fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu estou sozinho, eu estou só, eu estou abandonado. Eu não sei de onde virá o meu sustento, eu não sei de onde virá a minha provisão. Mas em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso vai visitar você, vai cuidar de você. E mesmo se as pessoas te abandonaram e te deixaram, vai colocar pessoas na sua direção e no seu caminho. Você crê nisso? Tome posse disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oriandarás, oriandarás, anda. Oh, aleluias, oh, aleluias, oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nos leve agora em paz para nossas casas, para os nossos lares. Oh, Senhor, a unção deste lugar. Oh, aleluia. Tome posse. Que você tenha uma semana abençoada, meu irmão, minha irmã. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Deus é contigo. Aonde você estiver. Irmãos, eu vou orar tudo direto agora. Eu não estou em condições de fazer pausa. Senhor, eu quero abençoar as crianças. Nós fazemos isso nesse horário do culto. Lembre das crianças agora. Seus sobrinhos, seus netos, seus filhos. Lembra das crianças agora, aonde estiverem. Oh, Senhor, nós oramos pelas crianças em nome de Jesus. Guarda as crianças, Senhor. Livra de toda enfermidade, de todo mal, de toda doença, de toda queda, de todo acidente doméstico. Senhor, e eu aproveito essa unção e o poder que há no teu nome, Jesus, te dizendo: Satanás, tu não tem autoridade sobre as famílias, tu não tem autoridade sobre os casais, tu não tem autoridade sobre famílias constituídas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo toda a autoridade espiritual delegada sobre casas e famílias, tentando destruir casamentos, famílias estruturadas, para deixar os filhos órfãos, separados dos pais. Está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus todo laço de Satanás sobre as famílias. Repreendemos todo desemprego, toda falta de alimento, toda situação de despejo, pessoas que estão enfrentando despejo por falta de pagamento de renda e aluguel. Nós repreendemos em nome de Jesus. Te pedimos, Pai,
dê emprego, dê salário, dê autoridade para essas pessoas terem a dignidade de ter uma casa para morar. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Você receber a bênção, que a graça e o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Nessa semana, aonde você andar, onde você vai colocar os seus pés, as suas mãos e a sua presença, você seja bênção na vida de alguém. Tome posse disso, em nome de Jesus. Você tem uma semana abençoada. É o que nós oramos.